Esta é a segunda parte da entrevista que fizemos com Soraya Roberta, criadora do projeto Poesia Compilada. O link para a primeira parte está na descrição deste episódio. Antes da próxima pergunta, Maria Cláudia, só falar que eu vou deixar o link, claro, para esse episódio aí do Arte Feita em Código. Vou deixar o link também na descrição para um grupo no Telegram chamado Programação Criativa. Eu e o Alexandre Vilares que criamos, mas na verdade a pessoa de programação criativa é ele, eu sou mais um curioso. E eu não sei se você conhece o projeto Sonic Pi, não é brasileiro, né? Acho que é britânico, Sam Aaron, mas é um projeto para você aprenda a programar fazendo música, né? Não conheço, mas já fiquei bem interessada agora. Ele hoje, dia que a gente está gravando, 6 de setembro de 2022, ele postou: 10 anos atrás eu comecei a trabalhar num projeto para ensinar computação nas escolas, cujo alvo era o computador Raspberry Pi, que tinha acabado de ser lançado. Minha ideia era usar o som como uma forma de explorar e aprender algoritmos básicos e técnicas de programação. Foi chamado Sonic Pi. Bem interessante, eu descobri esse projeto através de um professor da área de engenharia de software que trabalha na universidade lá na Virgínia. Tem um orientando brasileiro que foi nosso aluno, meu e da Maria Cláudia, assim, aluno, não foi nosso aluno diretamente, ele é orientado por outras pessoas, mas foi nosso aluno em disciplina, porque ele fez um mestrado em computação aplicada com a gente, o Douglas Krug. Ele começou até a trabalhar com o Sonic Pi, mas aí depois, por alguma razão, acho que eles mudaram, não sei se eles voltaram, não sei. Mas também, enfim, a questão é, tem muita gente trabalhando não só com programação criativa, né, com a programação, com a forma de expressar arte, como também como usar essas ferramentas ou esses conhecimentos para ensinar programação mesmo, né? Sim, Então, sim. tem esses dois lados aí. Bom, e continuando então para falar um pouco a respeito de pensamento computacional, né, que você já comentou sobre o EJA também, você acabou escrevendo e organizando alguns materiais sobre isso, né? Você podia falar um pouco para a gente sobre esses materiais, né, como o guia pedagógico para a formação de professores da IEJA em pensamento computacional e também o guia do pensamento computacional para a família. Acho que são dois guias importantes, né? Você acabou unindo a educação em termos formais, mas também a família, né? Sim, isso vem de uma demanda muito, assim, que eu comecei a perceber durante a pandemia, né? Muitos pais em casa e muitos pais com seus filhos sem saber qual curadoria de conteúdo colocar para essas crianças fazer, se entender, como se dizem, ficar ali ocupados, preencher aquele espaço, que era muito tempo, não podia sair. E interessante, eu fui assistir algumas palestras sobre pensamento computacional e aí eu fui dormir. E aí eu sonhei que eu produzia um guia do pensamento computacional para crianças e pais. Eu acordei de madrugada já escrevendo isso, gravando um áudio. Eu tenho o hábito de fazer sonhários, né? Que é, no caso, gravar áudios contando sobre o que eu sonhei durante a noite para tentar refletir sobre o que está acontecendo na minha vida, quais os sentimentos que eu tenho. E eu observei que isso poderia, de fato, ser um projeto para desenvolver. Então, eu já amanheci o dia produzindo, eu dediquei 1 ou 2 dias a produzir isso, entrei em contato com o professor Charles Madeira, professor da UFRN, e a minha orientadora, né, à época, a professora Cibele Martins, com essa ideia. Eu disse, olha, na época eu me lembro que eu não disse a ele que eu acabei sonhando isso, porque senão vão achar que eu tô com desvaneio, alguma coisa, alguma perturbação. Vou falar assim, ó, eu vi que tem essa lacuna de pesquisa. Pior que eu fui pesquisar e tinha lacuna de pesquisa mesmo, não tinha essa temática na área. E aí eu identifiquei que não tinha um material para essa educação não formal, e principalmente para pais que estavam em casa e pais que não têm formação na área de computação. A gente sabe que pensamento computacional está sendo inserido agora numa proposta externa na BNCC, como é que se diz, anexa à BNCC, está chegando agora. Então, assim, os pais, né, que têm as crianças com 2, 3 anos de idade, até mesmo pré-adolescentes, eles não tiveram, quem não é da área de computação, nenhuma formação nessa área, a não ser que eles tenham feito ao longo da vida.
E aí, como falar isso com os pais? E como levar a computação para dentro dos lares? Como discutir sobre gênero? Como discutir sobre todos esses cenários na área da área acadêmica, de uma linguagem que fosse acessível para as pessoas, sem estar citando as nossas citações, né? Sem fazer as nossas revisões de literatura. E aí eu percebi que essas pessoas tinham em casa coisas que são bem comuns no lar, que é, por exemplo, álbum de família, que dá para trabalhar a questão de padrão, contar a história e aproximar os filhos dos pais, dos responsáveis, enfim, aproximar os filhos da história familiar. Se essa família teve um histórico de escravidão, o que é que aconteceu nessa família? Não tem registro disso. Se essa família é originária de outro país, de onde que essa família veio, qual o processo histórico que levou essa família a chegar até aqui, por que essa criança hoje mora nessa casa, por que ela estuda nessa escola, o que é que representou o sotaque para ela. Então, assim, dá para trabalhar uma série de questões com o pensamento computacional, trabalhando essas temáticas em casa, né? E dá para trabalhar a época também sobre preparação de festa de aniversário ou uma preparação de uma possível viagem pós-pandemia, né, organizando um roteiro. Então, os pilares do pensamento computacional estão todos envoltos ali, e os pais eram atividades que davam para fazer nesse cenário. Infelizmente, a gente não conseguiu expandir mais, fazer mais atividades, porque, obviamente, estávamos numa pandemia, eu estava pesquisando sobre meu mestrado, e estava também com uma outra bolsa atuando num laboratório de pesquisa na área de UX design. Então, assim, foi muita coisa de uma vez só que eu consegui fazer, mas deu certo. E aí lançamos o primeiro volume para crianças, com foco em até de 3, 5 anos de idade, para trabalhar essas questões. E lançamos também um guia para trabalhar com idosos, porque os idosos também foram um dos grandes públicos-alvos afetados pela pandemia. Então, muito tempo em casa, sem trabalhar, sem discutir questões, perdendo a comunicação com outras pessoas, e às vezes quem tinha condições ou quem tinha tido acesso sabia mexer no celular, era legal porque conseguia falar com os netos, com os filhos, com os parentes, mas e quem não? Quem estava em casa, sabe? Sozinho e não podia receber visita. Então, assim, a gente começou a pensar numa estratégia de pegar atividades que trabalhassem com lógica, com conceitos para trabalhar o treino cognitivo de idosos, e aí lançamos essa segunda edição do guia, né, para trabalhar em casa com idosos. E foi bem interessante esses dois cenários, porque, assim, que a gente percebe que a computação, ela está presente ao longo de toda a vida do ser humano, né? Desde o nascimento, em que você pode trabalhar bioinformática para prever possíveis doenças, né? Desde um planejamento para se ter uma criança, né, na parte de bioinformática, até o pós-morte, né? Como é que os dados vão ser tratados, como é que isso está presente. Cristiano Maciel tem artigo falando sobre isso, os dados, né? Como é que ficam as nossas redes sociais, como é que ficam a gestão de tudo isso pós-morte. Então, e como é que a gente produz esses materiais durante a vida para essas pessoas e que elas podem aproveitar, e como a computação pode chegar nas casas das pessoas, né? De uma forma acessível. E pensando nesse cenário todo, eu tive o insight de querer lançar o Guia Pensa EJA para professores da EJA, construído pelos professores da EJA. Então, eles pegaram sequências didáticas que eles trabalhavam em sala de aula, aprenderam, na realidade, eles já sabiam que era pensamento computacional, isso só não estava sistematizado, eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo em sala de aula, era pensamento computacional. E aí a gente começou a esmiuçar os pilares e a ver o que é que o pessoal podia trabalhar, o que podia fazer. E aí eles acabaram desenvolvendo as sequências didáticas que a gente lançou, o Guia Pensa EJA, na minha dissertação de mestrado. Então, basicamente, foi isso, a ideia dos guias e da aplicação com EJA e o Guia do Pensamento Computacional para a família, e, né, trabalhando com idosos e crianças. Eu estava aqui dando uma olhada nos guias, né, bem legal mesmo, né, gostei bastante daquele para a família e das atividades que tem ali, mostrando como que né, o pensamento computacional, que tudo, na verdade, acaba levando a um algoritmo mesmo, né. Bom, aí a gente pergunta
para as mulheres, né, se elas enfrentaram alguma dificuldade na escola, no trabalho, justamente por ser mulher. Quando você falou do seu primeiro período, aí eu fiquei pensando, né, se tinha alguma coisa a ver com alguma questão de gênero que foi difícil e tudo mais, né? Mas gostaria de ouvir de você, então, como que foi? Então, acho que diretamente, talvez não, mas indiretamente sim. Na minha turma, assim, eu vou falar na minha turma que entrou no curso, né, total, não os que estavam pagando a disciplina de algoritmos, porque tinham mais alunos e alunos de outros períodos que acabavam pagando outras disciplinas conosco. Então, acabava que a gente, numa turma que a gente pagava administração, acho que numa turma de administração a gente tinha uns 42 alunos, mais ou menos, e a gente acabava tendo, tinha eu e mais uma menina, 2 meninas na sala, então 3 meninas numa turma de 40 alunos. Geralmente, assim, na turma de algoritmos, nessa turma de algoritmos tinha só eu e outra menina cursando a disciplina. Eu vivenciei alguns momentos meio tensos durante o meu curso, por parte de colegas, que, assim, tinham atitudes machistas e a gente, quando questionava, eles achavam ruins e queriam partir para agressividade verbal, né? Questionando o porquê da gente estar questionando eles de serem machistas, de terem certas atitudes, de discurso de homofobia em alguns casos que a gente via, de questões de gênero também que a gente escutava. Por que você está fazendo poesia com código? Por que você não vai logo para um curso de pedagogia? Computação não tem espaço para isso, não. É melhor você ir para lá. Ou coisas do tipo, eu apresentar trabalho em alguma disciplina e um determinado professor começar a meio que assediar moralmente, perguntando quem tinha feito o código. E assim, na frente da turma toda, sabe? Os colegas debochando, rindo. Então, assim, ir apresentar um trabalho com gripe, com febre, e você receber esse tipo de coisa. Se hoje é inaceitável você estar com febre, com gripe, doente, com risco de passar para outra pessoa devido à pandemia, antes ninguém comentava muito sobre isso, né? Mas chegou a esse ponto de, tipo, eu ir para uma sala de aula doente, né? E apresentar um trabalho, porque se eu não apresentasse, eu ia direto para a quarta prova, mesmo se eu apresentasse atestado, eu ia para a quarta prova, o professor, à época, não aceitou. E aí eu tive que apresentar isso e eu tinha tirado notas altas, né, em uma dessas disciplinas, e eu só precisava do mínimo ali para passar naquela unidade, que era o mínimo 3, que eu tirei 2,9. E aí eu fui para a recuperação. Tirei mais do que eu precisava, que era recuperar a nota, e eu acabei passando com média acima de 7 na disciplina, que era a mínima na universidade, né, na época. Então, assim, questões delicadas, sabe? Questões delicadas porque leva a questões de ética e moral no serviço público, e aí a gente sabe que tem uma série de questões que a gente tem que ter cuidado também para falar. Mas, assim, foi algo bem desgastante que eu passei durante um período, né, no curso, mas que tive o apoio de outros professores, né, que me ajudaram e que eu consegui terminar o meu curso e deu super certo, tanto que agora estou no doutorado e continuo fazendo pesquisa sobre e estudando, mesmo que a parte, né, sobre gênero, né, porque acaba que minha tese vai discutir sobre gênero, né, o ponto final vai ser sobre isso. Então, indireto ou diretamente, eu acabo discutindo sobre isso. E aí vem uma série de questões, uma série de gatilhos que acabam sendo disparados quando a gente lê alguns dados, quando a gente começa a analisar alguns dados do Twitter, algumas mensagens um pouco pesadas, assim, para não utilizar outra palavra, bem pesadas mesmo, para quem é mulher e faz computação. E você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação ou já participou em algum momento? Sim, atualmente, desde
do início da graduação, eu já fazia parte do PyLadies, que é a comunidade, né, de meninas que programam em Python, e aqui no estado é super atuante as meninas, e sempre que tem evento eu vou representando o nome delas e o nome da gente, né, o nome do projeto e das PyLadies, e é muito massa, porque a gente tem um grupo também no Telegram que a gente sempre compartilha essas dores, essas questões que existem. Então, é super importante, porque também há uma divulgação de vagas na área de desenvolvimento. Então, sempre que alguma menina que trabalha numa empresa de TI encontra uma vaga, divulga lá para as outras, e uma vai ajudando, tá entrando na área agora, qual material eu sigo? E aí a gente manda para o grupo, vivenciei isso em sala de aula. Aí a outra diz, eu também passei isso, denuncia, isso é assédio moral. Então, assim, uma vai empoderando a outra e educando também nesse sentido de não permitir que determinadas coisas aconteçam, né? Para que outras meninas não venham a desistir de cursos ou que não parem, não deixem de produzir simplesmente porque essas coisas existem, porque elas, infelizmente, vão continuar existindo, mas a gente precisa ir mitigando pouco a pouco. A gente precisa começar a denunciar, a gente precisa começar a produzir teses que discutam sobre isso, precisa falar sobre isso no ambiente acadêmico também, entendeu? Para pesquisar em computação nessa área. Eu tive a sorte de encontrar bons orientadores ao longo dessa minha trajetória e professores, principalmente agora, o professor George, que só em ele permitir que a gente discuta isso no doutorado, já é maravilhoso, porque a gente já tem professores permitindo essa discussão, e o nosso grupo de pesquisa tem mais mulheres, acaba que tem mais mulheres do que homens, o grupo de pesquisa com o George. Então, assim, tanto ele quanto a professora Marjorie, assim, sem palavras, Marjorie é feminista e discute também sobre a questão de gênero e empodera e fala muito sobre isso nas suas palestras, nos seus diálogos. E eu acho que é isso, sabe? Ser representatividade, estar atuando na área acadêmica, está atuando, está lá no Twitter, está nas redes sociais, está falando sobre arte com código, está discutindo sobre essas questões para a gente ir desconstruindo coisas que estavam postas e empoderando outras pessoas também. O professor Jorge é o Jorge Darmiton, é isso? Isso. Da Cunha Cavalcante. Exatamente. Alguma mulher te inspirou em sua carreira? Olha, para falar a verdade, eu só vim descobrir mulheres mesmo que atuavam na computação quando eu vi o CodeGirl. Eu acho que, eu não poderia dizer uma mulher, mas eu acho que um evento, o CodeGirl. Acho que o CodeGirl foi um evento assim que deu aquele start. Então, foi um evento que me inspirou e que eu pude ver várias mulheres, e não só uma, mas várias mulheres. E depois dessas mulheres, o algoritmo me indicou a outras mulheres que eu acabei me conectando e acabou me inspirando. Então, acho que talvez a minha co-orientadora, a professora Marjorie, seja hoje uma das minhas grandes inspirações, é uma das minhas metas de carreira, é ser pesquisadora e ser reconhecida por isso, e eu acho que, e ensinar também, né, ser professora. Eu acho que a professora Marjorie, ela representa e sintetiza muito bem isso, né, do que eu espero em anos posteriores. E agora a gente chega naquele momento que a gente pede para a nossa entrevistada dizer alguma coisa para mulheres que, de repente, queiram trocar de carreira, né, que estão pensando em ingressar agora numa carreira aí voltada para a computação, e também das meninas que estão iniciando, né, às vezes está lá no ensino médio, ainda pensando, fazendo técnico em informática. A gente sabe que muitas meninas fazem o técnico em informática, mas acabam saindo, né, não dão continuidade. Ou então aquelas que estão na graduação também, porque como a entrada é tão pequena, muitas vezes elas acabam se desestimulando, né, logo no início do curso. Então é bem importante mesmo, como você falou, esse apoio, né, esse apoio dentro das universidades por parte de professoras e professores também. E aí eu queria que você falasse alguma coisa aí para motivá-las a continuar nessa carreira. Então, eu acho que assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o que você gosta de fazer. Eu gosto de fotografar, eu gosto de publicar numa rede social,
Eu gosto de assistir vídeo no YouTube. Então, eu gosto de bordar. Então, assim, olha para o que você gosta de fazer e vê o que é que dá para fazer com computação. Eu acho que talvez aí seja o melhor match que você vai poder encontrar, porque assim, você vai ver aquilo fluindo na prática, você vai ter mais gosto por ficar na área e entender a história, o que está por trás daquele modelo que gerou, como é que você faz aquilo, a matemática que está por trás de um algoritmo, do que tá compondo aquela estrutura que você está fotografando, enfim, que você está construindo um vídeo, que você está construindo uma música, produzindo uma obra de arte, e ver se você gosta de engenharia civil. Como é que eu posso aplicar a computação na engenharia civil? Eu posso estudar a questão dos solos com computação, redes neurais, o que é que eu posso aplicar, sei lá, se eu gosto de oceanos, o que é que eu posso estudar sobre oceanos com a computação? Será que tem algum modelo que me ajude a identificar corais que estão contaminados e como reduzir isso por meio da bioinformática, com biosurfactantes? Não sei. Então, assim, vai vendo o que é que a pessoa, o que você gosta, qual o seu hobby, que eu acho que no meio desse seu hobby, a computação é muito intrometida, então a computação vai estar lá, a computação está em todas as áreas, é só parar um pouquinho assim para olhar e você vai ver o quão massa é continuar na área, produzindo as coisas que você gosta, mas tendo a computação do lado, porque isso aí faz total diferença, e eu acho que não dá mais para você hoje ignorar isso, dizer que não, eu não quero, vou deixar meu técnico de lado porque eu vou querer seguir carreira em direito. Veja o que é que a IA está fazendo no campo de direito, né? Quais os estudos que existem. Se você for fazer graduação na área de direito, mas veja o que é que esse conhecimento do seu ensino médio técnico pode te proporcionar para você ser uma profissional diferente na área. O que é que você pode entender? Porque a gente já está tendo agora discussões sobre crimes virtuais, a presença dos NFTs, bitcoins e tudo isso, como é que o direito vai lidar? Então, e por que não ser um especialista do direito aplicando computação? Por que não discutir esses cenários? Então, assim, muita coisa massa para fazer. Acho que eu só diria uma coisa: curiosidade. Tenho curiosidade, vá atrás. E existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes? Sim, sim. Vou começar indicando aqui um livro que faz muito sentido para mim, que é O Oráculo da Noite, do professor Siddhartha Ribeiro. Ele lançou agora recentemente também o Sonho Manifesto, mas eu ainda não li Sonho Manifesto, mas já terminando de ler O Oráculo da Noite, e fala justamente sobre a importância de sonhar para a gente construir, entender ao nosso redor, construir memórias, né, mais significantes, conseguir descansar, ter saúde mental, e a importância dos sonhos ao longo da história da humanidade para descobertas científicas, para o nosso bem-estar de uma forma geral, e enfim, acho isso bastante interessante. Acho que um outro livro que eu poderia indicar é O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane, eu acho que é esse o sobrenome. É um outro livro interessante e foi vencedor do Prêmio Camões. Acho que canal no YouTube, eu gosto muito do Guilherme Silveira, da Alura, que ele tem um canal no YouTube bem interessante com essas questões de código, de arte, e ele fala sobre outras temáticas também que me chamam a atenção, né, sobre como é que a gente pode educar as crianças com algoritmos, como trabalhar com essas questões. Tem também o Literaturice, que analisa livros, né, faz review de livros, tem clube de leitura e tal. O Põe na Estante, que é um podcast que faz análise também de livros e comentários, né? Então, Põe na Estante é outro bem interessante. E na Netflix está disponível Coded Bias, que é um documentário que fala sobre a questão do viés racista, né, em algoritmos, que discute sobre como é que a IA e os modelos estão
por que eles são dessa forma e quais as implicações que tem, né, para determinadas comunidades, principalmente pessoas negras e a questão de gênero, né, na sociedade, o machismo, enfim, questões de violência, acho interessante também. Acho que, resumindo assim, são algumas coisas que eu estou lendo e estudando. Tem um também que é o Almanaque da Computação, que eu acho muito massa, que é da professora Maria Augusta Silveira, acho que Neto Nunes, é mais ou menos assim o sobrenome dela. Tem uma série de quadrinhos da área de computação ensinando de forma didática como a computação está presente no cotidiano e com várias temáticas, e eu super indico também a leitura. O Almanac da Computação, acho que alguém já indicou, talvez até a Silvia Melabim, não tenho certeza, o Coded Bias também, mas os outros são novos, ninguém nunca tinha indicado esse aqui. Eu mesmo confesso que não conheço nenhum desses aqui. Já ouvi falar do Siddhartha Ribeiro, né, o Guilherme Silveira também, por ser da Loura, a gente conhece, mas os outros não. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você, sites, redes sociais? Tem meu site, sorayaroberta.com, Soraya com Y. Tem o meu Instagram, né, o Soraya_Roberta, mas sem as vogais, porque já tinham pegado, alguém já pegou lá Soraya Roberta com as vogais. @Projeto Poesia Compilada, também no Instagram. @Making Art with Code, também no Instagram. Twitter, também é @Soraya, né, Soraya_Roberta, né, sem as vogais. E é isso. E aí podem mandar e-mail também, soraya.roberta.js@gmail.com, ou o e-mail institucional da UFPE, que são as minhas iniciais, mas já é um pouco mais longo, então deixa esse aqui, que fica mais fácil do pessoal me encontrar. E é isso, estou aí nas redes. Quem quiser conversar, vamos discutir, vamos ensinar as pessoas, né, sobre as técnicas, sobre os algoritmos e como trabalhar com isso. Falar sobre essas temáticas é sempre importante para democratizar o ensino da computação. Então, Soraya, chegamos ao fim de mais um episódio do Emílias Podcast, né? E queremos agradecer a sua presença aqui conosco. Acho que é muito importante a gente conseguir ver a computação de uma outra forma, né? Como arte, como literatura. Então, algo que acaba instigando também a curiosidade das pessoas com relação à computação. Obrigada por estar aqui conosco. E você quer agradecer alguém, mandar um abraço? Olha, eu gostaria de agradecer a galera que está curtindo as coisas do Making Art with Code, o projeto Poesia Compilada, e acho que ao meu esposo por estar me apoiando, me ajudando nisso. O Inácio Medeiros, ele também é programador, ele é da área de computação, terminou o doutorado recentemente em bioinformática, então, assim, é uma pessoa que me ajuda muito e que sempre que eu tenho alguma dúvida que eu não consigo resolver, ele é o meu Google. Antes de eu acessar o Google, eu consulto ele, que ele já está há alguns anos na frente, então ele já passou por alguns problemas que eu ainda estou passando, vou passar. Então é isso, e eu gostaria de agradecê-los pelo convite e vamos disseminar aí a computação pelo mundo. Tá certo, Soraya. Muito obrigado, e a todos e a todas que nos escutam, até o próximo episódio.